Vou chamar agora a doutora Tatiana Pires. Ela é engenheira de alimentos pela Escola de Engenharia Mauá, tem mestrado e doutorado em Ciência de Alimentos pela USP. Atualmente, além de diretora sênior de Assuntos Corporativos Regional para a Herbalife na América do Sul e Central, é docente da disciplina de Assuntos Regulatórios e Relações Governamentais no curso de especialização em desenvolvimento de produtos no Instituto Mauá de Tecnologia. E é também a presidente da ABIAD. Tá, Tatiana? Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o Wilson pelo convite e dizer que, para mim, é sempre um prazer enorme, né, e uma honra estar aqui. Toda vez que eu vejo o programa, eu fico muito contente de encontrar vários amigos. Então, muito obrigada aí pela oportunidade. E antes de começar essa apresentação... Obrigada, Ari. Antes de começar essa apresentação, embora o título seja pesquisa, né, realizada pela ABIAD sobre suplementos alimentares, eu achei que seria muito legal compartilhar um pouquinho os bastidores, né, de como foi realizada essa pesquisa e também fazer um preâmbulo da questão, do ponto de vista regulatório, de como estão os suplementos alimentares hoje aqui no Brasil, né? Então, para começar, eu tomei a liberdade de explicar um pouquinho, muito rapidamente, o que é a ABIAD, né? Afinal de contas, foi uma pesquisa conduzida por essa entidade. A ABIAD é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, e eu convido vocês a conhecer a entidade através do nosso site. Nossa. O Ari reforçou o convite. Dentro da entidade, a gente tem algumas áreas principais de atuação, dentre elas os suplementos alimentares. Deixa eu passar para cá, porque daí eu consigo enxergar o slide. Espera aí só um minutinho. Então, os suplementos, os funcionais, nutrição interal, nutrição infantil, edulcorantes, diet light, nutrição esportiva. E quando a gente fala de suplementos alimentares, a gente engloba, né, dentro da ABIAD também a questão dos funcionais, né, em função dos claims, que também estão relacionados aos suplementos, e também nutrição esportiva. Tá? Do ponto de vista de tamanho de mercado, muito rapidamente também, esse é um mercado hoje que só para complementos alimentares, né, que seriam os suplementos vitamínicos e minerais, é um mercado de 5,2 bilhões de reais. Né? Então, aqui não entram as combinações, né, de vitaminas e minerais com outras substâncias, que seriam os novos alimentos e outras substâncias também. Então, é importante colocar isso, porque, na verdade, o mercado é muito maior do que esse 5,2 bi. E também, para contextualizar, né, por que a gente fala da importância de revisar o marco regulatório de suplementos alimentares? Né? Porque, na verdade, hoje, existe uma complexidade muito grande do ponto de vista regulatório. Esse tipo de produto ele pode estar assim, em diversas categorias, desde do ponto de vista, né, de alimentos, como também de medicamentos. Então, até mesmo algumas combinações elas podem ser contempladas nessas duas categorias. Então, por isso, né, acho que está um pouco cortado aqui, né? No comecinho. Não, está cortado aqui em cima, olha. Na verdade, o título era Necessidade de revisar o marco regulatório de suplementos alimentares. Então, aqui é só para contextualizar e contar um pouquinho da história, né, de como esse tema vem avançando aqui no Brasil. Então, falando em história, né, e até engraçado, né, a gente olhar para trás e ver como tudo tem tempo já que está acontecendo, né? O Ari e o professor Hélio comentaram, é um assunto que tem quase 10 anos, né, que vem sendo trabalhado. E na verdade, tudo isso começou num evento organizado pela IATSA, que é a International Alliance of Dietary and Food Supplements Associations, ou seja, uma associação de associações global, né, que engloba várias entidades a nível mundial que discutem o tema suplementos alimentares, segurança e também benefícios, etc. Então, essa reunião aconteceu e, nessa discussão, né, algumas pessoas e alguns grupos, né, chegaram à conclusão de que, realmente, em função dessa complexidade que eu mostrei para vocês, o Brasil precisaria ter uma regulamentação específica para suplementos alimentares, seguindo a tendência de outros países, né? E aí a gente olha para a Europa, olha para países da região também da Ásia e Pacífico, que estão também nesse processo de revisão de seus marcos regulatórios.
América Latina, enfim. Seguindo uma tendência mundial, foi formado um grupo de trabalho dentro da BIAD para discutir a questão dos suplementos alimentares. Fruto dessa discussão, gerou um documento que foi uma proposta inicial de revisão da Portaria 32, que é específica, né, para vitaminas e minerais. E aí eu tenho uma foto do primeiro workshop realizado na Anvisa, em 2009. Tem várias carinhas conhecidas aqui que estavam presentes nesse evento. Estava o Dr. Hector Core, estava o professor Paulo Stringheta, o professor Hélio também. Enfim, vários de vocês vão se encontrar aí nessas fotos, fazem parte dessa história também. E uma coisa interessante é que, nesse primeiro evento, a Anvisa tinha muita resistência, né? Foi muito difícil organizar essa reunião, porque o tema suplementos alimentares era um tema que ninguém queria falar, né? As pessoas confundem, né, suplemento com anabolizante, e então não é bacana, é negativo, tudo que sai na mídia é negativo. Então, foi muito difícil, a reunião inteira foi com a Anvisa de braços cruzados nesse momento, né? Bom, o grupo caminhou um pouco, fez o protocolo da primeira proposta no ano de 2010, né, em janeiro, e, nesse mesmo ano, realizou o segundo workshop, já num momento um pouco mais positivo, né, com a Anvisa, e também trabalhando com uma terceira entidade, né? Então, o primeiro foi organizado pela BIAD com a IATSA, depois a gente abraçou mais uma outra associação, que era a Benutri, e aí, de novo, a gente tem também várias carinhas conhecidas presentes nesse segundo evento. Um dos objetivos principais, né, quando a gente estava discutindo esse tema, o primeiro deles era garantir que a Anvisa incluísse dentro da sua agenda, né, dentro da agenda regulatória, a revisão do marco de suplementos alimentares. Esse era o objetivo naquele momento. E, claro, a gente tinha os subobjetivos, né, assim, o que era importante ser revisado. Então, em 2011, né, em maio, a Anvisa publicou pela primeira vez a formação de um grupo de trabalho interno da própria Anvisa para revisar e discutir, né, o marco regulatório de suplementos alimentares. Então, o setor super comemorou naquele momento, né, 2011, falou, puxa, que bom, caminhamos depois de quase 3 anos trabalhando. Depois, 2012 foi um ano de muito trabalho dentro da BIAD também, foram formados vários subgrupos de trabalho. E, em março de 2013, teve uma nova portaria publicada pela Anvisa, aí convidando o setor, né, convidando o setor produtivo para participar dessas discussões internas. E, na verdade, o ano de 2013 ele foi bastante movimentado. Assim, além dessa publicação, teve também uma outra portaria, né, que definia, né, um período de trabalho desse grupo. O grupo de suplementos da BIAD ficou super animado, falou, puxa, quanta coisa vai acontecer, né? E nesse momento, era o momento da realização do terceiro workshop, porque já tinha passado bastante tempo, quase 3 anos da realização do segundo. Então, esse último também englobou ainda mais outras entidades, né, a Lanur, a Benutri, né, a BIAD também. E, no final desse ano, foi protocolizada a segunda versão, né, do que seria a proposta de suplementos alimentares. E, com essas publicações da Anvisa, né, na portaria, o ingresso, né, do tema na agenda regulatória, o grupo, em teoria, assim, bom, atingimos parte do nosso objetivo, que é fazer com que isso faça parte da agenda regulatória da Anvisa. A grande frustração é que ele fazia parte, mas ele sempre migrava para a agenda do ano seguinte, né, e assim sucessivamente. Então, entrou aí 2013 para 2014. E aí, o que aconteceu em 2014 foi que a Anvisa, finalmente, convidou o setor regulado para um seminário, né, que é um seminário que eles organizam constantemente para diversos assuntos, e esse, especificamente, era sobre suplementos alimentares, e convidaram o setor para fazer uma apresentação sobre quais eram os principais desafios do setor produtivo na esfera dos suplementos alimentares. Então, foi muito importante essa reunião. E, em paralelo, também, como histórico, né, também começou a correr um projeto de lei, que é o 233, de 2014, de suplementos alimentares e nutricionais, que a BIAD acompanha, mas não é protagonista. Então, coloquei aqui só a título de informação. Voltando para o evento, nesse evento ficou muito claro 2 principais pontos. E um deles era que a Anvisa
ela considerava que suplementos alimentares eram um nicho de mercado, né? Então, assim, por isso que entra na agenda regulatória, mas não é tão importante, né? Tem outros temas mais importantes, então a gente acaba não priorizando tanto, é pouca gente que consome, então, para quê, né? A gente seguir nesse tema. E o setor produtivo tinha uma outra visão, porque a gente conhece os números, né? Então a gente sabe que não é um nicho de mercado pelo tamanho, né, de vendas e tudo isso, mas, enfim, né? Bom, era uma percepção da Anvisa. E o segundo ponto era que eles acreditavam que os consumidores que consumiam suplementos alimentares achavam que os suplementos eram medicamentos. Né? Consumiam suplementos porque achavam que iam tratar ou curar algo e não necessariamente complementar a alimentação. E, com base nessas premissas, né, nesse momento, é que a Abiad viu uma super oportunidade de desenvolver, em parceria com a Anvisa, um protocolo de pesquisa, né, porque a verdade é que, como nunca tinha sido feita uma pesquisa sobre hábitos de consumo de suplementos alimentares e também nunca tinha sido realizada assim, uma pesquisa sobre o perfil do consumidor, né, de suplementos, a gente também não conseguia responder todas as questões, né? Então, nesse momento, que teve essa oportunidade de, bom, vamos desenvolver uma pesquisa e também trabalhar em parceria com a Anvisa para entender quais são os pontos que interessam para eles, né, nesse contexto. E aí surge a pesquisa, né, de mercado sobre suplementos alimentares. Ela começou a ser desenvolvida em termos de protocolo no início do ano de 2015, foi aplicada, né, as perguntas foram feitas naquele semestre ainda, e ela ficou pronta aí em julho de 2015. Foi uma pesquisa realizada em âmbito nacional, né? Então, o universo de homens e mulheres, de todas as classes sociais, A, B, C, D e E, adultos, né, acima de 17 anos. Foi uma amostra quantitativa, domiciliar e também probabilística. Mais de 1.000 entrevistas realizadas nas 7 principais capitais, e o número de entrevistados era de acordo, né, dividido de acordo com a população de cada uma dessas capitais. E o primeiro resultado que foi surpreendente até para o setor é que, justamente, em mais de 50% dos lares, ou seja, em 54% dos domicílios brasileiros, tem pelo menos uma pessoa consumindo suplementos alimentares nos últimos 6 meses, né? Então, assim, a primeira resposta que a gente teve era que, de fato, suplemento alimentar não é um nicho de mercado, é uma realidade de consumo no Brasil, então ele precisa ser tratado com esse nível de importância. Depois, a segunda pergunta, e ela foi uma pergunta estimulada, e aí até para vocês entenderem, né, como é que foi feita essa pesquisa. Então, o pesquisador ele ia nos domicílios e perguntava inicialmente se havia alguém naquele domicílio consumindo suplemento. Quando a pergunta era sim, a entrevista continuava. Quando a pergunta era não, eles mostravam uma ficha contendo várias substâncias, vários ingredientes, e pediam para a pessoa apontar se dali tinha alguma coisa que a pessoa consumia, e, em muitos casos, ela consumia sim, mas aí, por N percepções, às vezes por achar que o suplemento comprado na farmácia pode ser um medicamento, né? Quer dizer, então, eles apontavam e a gente seguia, né, com a pesquisa. E aí uma pergunta estimulada era: para que serve o suplemento, né? Por que você consome o suplemento? E 74% mencionaram que era para complementar a alimentação, que é realmente a função, né, que o grupo da Abiad entende que seria a função do suplemento alimentar. Algumas pessoas, né, 29%, mencionaram que era para prevenir doenças. E quando a gente perguntava, mas que tipo de doenças e que tipo de suplementos você consome, né, para prevenir doenças, as respostas eram relacionadas a ômega 3, multivitamínicos, vitamina C e cálcio, que, de certa forma, entra dentro do contexto da redução do risco de, né, não necessariamente a prevenção, né, usando um pouco a nomenclatura da Anvisa, né, mas talvez a redução do risco de determinadas doenças.
mais da metade, né, 58%, para melhorar a saúde e uma parcela pequena, 13%, para tratar as doenças. Então, acho que assim, um outro ponto que ficou muito claro é que o consumidor de suplementos ele se preocupa com a saúde, ele sabe por que ele está consumindo suplementos, ele busca informação e ele não acha que está tratando nem curando doença. Tem uma parcela pequena que acredita nisso e, obviamente, tem aí muita oportunidade de educação. Mas a grande maioria entende que é um produto para complementar a saúde. Quando a gente olha que tipos de suplementos, né, os principais mais consumidos, né, então, os principais são os suplementos vitamínicos, e aí entram multivitamínicos ou vitaminas isoladas, seguidos dos minerais, né, com 22%, e isso, assim, um consumo não exclui o outro, né, algumas pessoas mencionaram mais de um tipo de suplemento. Em terceiro lugar, as plantas, e entra aí açaí, chá verde, né, teve uma época que estava na moda também o goji berry, acho que talvez continue. Depois, os ácidos graxos, né, ômega 3, ômega 6, as proteínas, de forma geral, e os aminoácidos também, BCAA, creatina, óleos, e, por fim, outros ingredientes como o colágeno, né, outros carboidratos, fibras, etc. Outro ponto interessante é que o tipo de consumo, né, o tipo de substância, ele varia de acordo com a idade, principalmente, né? Então, os mais jovens consomem mais aminoácidos, né? Tem um outro objetivo em relação ao consumo de suplementos e quando a gente compara com as pessoas mais velhas, né, acima de 50, 60 anos. Então, esse perfil ele também varia com a idade e também varia com o sexo, né? Mulheres e homens primeiramente consomem mais vitaminas, mas depois ele também varia um pouquinho aí, em relação ao tipo de suplemento. Uma outra pergunta que foi respondida de forma espontânea, e a gente compilou nesse quadrante, era quem recomenda, né? Como que quem que você ouve, né, para o seu consumo de suplementos alimentares? E a primeira resposta, né, e isso está muito mais focado nas pessoas mais velhas, é que o médico, né, a primeira pessoa que recomenda um suplemento alimentar, seguido do educador físico para os mais jovens, e depois o farmacêutico, e aí também, pelo fato, né, dos suplementos estarem muito concentrados na farmácia, depois o nutricionista. E a conclusão é que a gente tem aí 60% do público que escuta um profissional de saúde, escuta um profissional qualificado para consumir o suplemento. Depois vem familiares, amigos, né, ou por decisão própria. A mídia tem uma participação muito pequena, né, nesse poder de decisão, ou pelo menos de recomendação, né, e logo outros vendedores. Um dado que eu esqueci de comentar lá no começo da pesquisa é que ela não foi realizada só pela BIAD. A BIAD, na verdade, essa pesquisa ela foi coordenada pela BIAD, mas ela teve uma participação importante de outras entidades, a Bifisa e a Benutri, e isso faz com que ela tenha uma força do ponto de vista de setor também, né? Não é uma única entidade, nem um grupo grande, a gente está representando aí quase 100%, né, do setor de suplementos alimentares. Mas, voltando para a pesquisa, né, antes que tenha outra explosão, a outra pergunta espontânea, né, porque teve a pergunta anterior ela era estimulada, né, mas a pergunta espontânea era por que você consome suplemento alimentar, e a maior parte fala em melhora da saúde, né, 86%, depois para melhorar a atividade física, né, então ter mais energia, aumentar a força, e por fim estética, né, desde definição muscular até a prevenção do emagrecimento. E um dado importante também é que esses números eles também variam de acordo com a faixa etária e se são homens ou mulheres, mas algo muito importante é que a saúde ela foi sempre o primeiro lugar para todas as faixas etárias, né, e independentemente se é homem ou mulher. Quando a gente perguntou qual que era a sua satisfação, né? Você está feliz com o consumo de suplementos? Como que você se sente? 96% estava satisfeito, 3% indiferente, né? Então, na verdade, a grande maioria, né? Quase todo mundo satisfeito. E também em relação aos resultados obtidos, né? Porque daí também depende do tipo de suplemento que cada um está consumindo.
Bom, então, esse resultado ele foi apresentado na Anvisa, né, para todos os técnicos em janeiro, né, do ano de 2016, janeiro do ano passado. E essa apresentação foi feita por representantes das 3 entidades. Essa pesquisa ela teve uma repercussão em mídia, né, na Veja, eu não trouxe todas, eu trouxe só alguns exemplos, aí, Exame e algumas entidades também publicaram. E aí eu volto aqui para o nosso histórico. Embora tenha acontecido, né, tudo isso ao longo de 2015, e a gente tem apresentado em 2016, em 2015 também, a revisão do marco migrou de novo para a Agenda Regulatória de 2015 e 2016, e a Abifisa ela realizou um workshop sobre o panorama mundial de probióticos, que ele foi muito importante também, porque um dos pontos de discussão da Anvisa, né, até pra, né, como justificativa da demora na publicação, eram algumas dúvidas em relação aos probióticos. Tá? E aí, em 2016, bom, comentei, já teve, né, a gente teve a publicação da pesquisa, teve também uma solicitação por parte da Anvisa, né, de uma construção em conjunto com o setor produtivo de um guia, né, para probióticos, e aí a contribuição do setor foi protocolizada na Anvisa também, em junho desse mesmo ano. E, por fim, a revisão do marco regulatório migrou para a agenda de 2017 até 2020. Né? O que gera muita frustração no setor, né? essa coisa, né, de segue, mas, por outro lado, melhor continuar na agenda do que sair da agenda. Né? Bom, então, assim, para eu não... quando eu estava montando essa apresentação, eu fiquei pensando, puxa, eu vou terminar ela assim, né? Tipo, vamos continuar positivos, né? Esperançosos de que vai dar certo, vai dar tudo certo. Mas, na verdade, o fato é que a gente tem muitas atividades ainda programadas. Uma delas é uma reunião com a Anvisa, né, um workshop que vai ser realizado em parceria também com a Abifisa, né, que é uma associação mais focada em fitoterápicos, e a Sindusfarma, né, uma farmacêutica, e também com a Biad, no dia 19, segunda-feira que vem, exatamente, com a presença de alguns aqui também. E a gente espera esclarecer algumas dúvidas do setor. E aí, o que aconteceu? No final, eu acho que assim, o universo sempre, às vezes, conspira a favor. Né? Então, assim, no final do dia, na sexta-feira, quando eu estava fechando essa apresentação, eu fui contemplada com uma excelente notícia da Anvisa, que foi justamente a convocação para uma reunião para a apresentação da estrutura geral e de fundamentos da proposta de regulamentação de suplementos alimentares. Então, assim, finalmente, né, estamos chegando lá. Existe uma expectativa enorme do setor produtivo para saber qual vai ser a cara dessa proposta, né, se ela contempla alguns dos pontos que a indústria vem trazendo aí ao longo desses anos. Então, algumas entidades já foram convocadas. A gente sabe que a Anvisa vai abrir, né, a possibilidade para inscrição, né, de outras empresas a partir do dia 23. E essa reunião acontece no dia 3 de julho. Então, essa é a boa notícia, né, que a gente gostaria de compartilhar. E, bom, agradeço a participação e a oportunidade de estar aqui compartilhando essas informações e fico à disposição também para a gente discutir no debate. Tá? Obrigada.